5 técnicas de inteligência artificial que as corporações vão cada vez mais incorporar no processo interno e como você faz para sair na frente da concorrência. Como que faz para você fazer isso antes da concorrência? Vem comigo que eu vou te ensinar tudo. É o seguinte, as grandes corporações, elas têm como premissa governança, compliance, escalabilidade, entre algumas outras coisas. É importante que você saiba implementar isso. E é importante que você saiba ferramentas um pouco mais avançadas de inteligência artificial, machine learning, modelos, plataformas de processamento de dados, alguma coisa assim. Eu vou falar nesse vídeo, gente, se você é técnico demais e tecniquez e gosta de ouvir falar desse tipo de coisa, sai do vídeo. Não é o caso. Aqui eu tô falando com a galera geral, para todo mundo entender. Então eu vou falar de uma maneira clara, explícita. Se você quer saber agora um conteúdo mais denso de inteligência artificial, finalmente quer entender, eu vou te explicar até o final. Com certeza você vai sair daqui sabendo, podendo participar de uma conversa densa de inteligência artificial em ambiente corporativo, tá bom? Então vamos para a tela. Eu vou mostrar para você rapidamente. IA que está automatizando negócios em 2026. Cinco pilares de utilização, que, cara, isso aqui vai englobar praticamente tudo. Então vamos começar do começo. Automação inteligente de RPA. O que é RPA? Automação de tarefas repetitivas usando robôs que simulam ação humana. Gente, RPA, simples assim. Ele simula uma pessoinha aqui no computador fazendo uma tarefa. Ah, eu quero então fazer um RPA para abrir uma tela da OLX e sair mandando mensagem para todos os anúncios de carro Corsa vermelho que houver. Faz. Você definiu todas as regras, vai fazer. Aqui a gente não está nem falando de inteligência artificial. Aqui a gente está falando só da tecnologia RPA. RPA é isso. Pô, mas isso é muito bom. É bom pra caramba, só que não dá pra escalar. E não é rápido. Porque da mesma maneira que você tem que ficar esperando a tela do OLX abrir pra você ir com o seu mouse e clicar, o robô também tem que esperar. Então não é tão escalável. Você depende do que a gente chama de front-end. O que é front-end? Front-end é isso aqui que a gente tá vendo na tela. Isso é front-end. Cada vez que eu clico aqui, coisas acontecem no back-end, que aí é a estrutura de algoritmo que a gente não vê, o que acontece por trás. É como se fosse a carcaça do computador, é o front-end, lá dentro, no hardware, as placas, é o back-end. No caso do RPA, ele precisa do front-end funcionando, aberto para ele poder operar. Ponto. Que problema que ele resolve? Tempo desperdiçado em tarefa manual, então dá para colocar RPA. Rodrigo, você falou que não tem nada a ver com IA. Agora imagina um robô de RPA com inteligência artificial, onde você só vai falar para ele, abre aqui o OLX, tá aqui meu usuário e senha, procure por Corsa vermelho e mande essa mensagem aqui. Ele vai fazer tudo sozinho, você não precisa mostrar para ele exatamente, ó, essa caixinha aqui que é o usuário, essa caixinha aqui que é senha, aqui é a lista. Não, ele já vai ver a tela num todo e vai sair operando como se fosse uma pessoa. Aí o jogo começa a mudar. Então o RPA com inteligência artificial é a parada. Então tempo desperdiçado em tarefas manuais e operacionais. RPA é velho, tá? É velho pra caramba, mas RPA com IA é novo. Exemplo prático. Acessar o portal, consultar status, copiar informação e enviar para o cliente. Rodrigo, mas todo o sistema dá para usar por fora, que é a API, direto nos endpoints, direto no back-end, aí eu não preciso nem ficar esperando o front-end. Tem algumas situações que a API não vai rolar. Você vai precisar do RPA, tá bom? Então, que ferramentas que eu posso utilizar? UiPath é uma poderosa. Automation Anywhere, Power Automate. Se a pessoa já está no ambiente da Microsoft, até compensa Power Automate. Blue Prism e N8N, pera lá que eu vou falar de N8N. N8N a galera já vai dar pulo para trás, porque aí N8N é quando há API. Eu já vou explicar a diferença. Daqui de todas, a UiPath é a que eu recomendaria. Eu acho a mais forte, a mais atualizada, eu diria, para usar. Rodrigo, o que é o N8N? N8N é para integrar com API. Como eu falei para você, quando não precisa de front-end. Por exemplo, eu preciso logar na OLX e pegar todos os anúncios de Corsa vermelho. A OLX tem API para isso? Pode ser que tenha. Se tiver, você vai chamar uma API. Aí é 100% código, hein, galera? Não tem nada de tela. Chama uma API com o código do seu usuário e senha, volta falando se você foi autenticado ou não. Tá autenticado? Legal. Provavelmente vai te dar uma chave de autenticação. Você vai chamar outra API como se fosse um get list de anúncios e vai vir ali aquele monte de anúncios. Você vai operando tudo por trás. Isso é melhor ou pior que RPA? Se tiver API, é sempre melhor do que RPA. API é sempre melhor que RPA. A gente só vai usar RPA quando não tiver API. Ponto final. Isso daqui é básico, faculdade você aprende isso, tá bom? Nível de maturidade. Primeiro passo na jornada de automação. Se uma empresa está começando a trabalhar com inteligência artificial, ela pode começar por RPA. É o que eu recomendo? Não. O que eu recomendo é por governança, cultura. Depois a gente vai automatizar. Mensagem estratégica. Se alguém clica todo dia no mesmo botão, é um desperdício. Saiba mapear. Você que é gestor de empresa, por favor, implemente. Não faça isso. Seja crítico em relação ao processo da sua empresa. IA para tomada de decisão. O que é isso, Rodrigo? Uso de dados para prever, antecipar e apoiar decisões estratégicas. Que tipo de problema que isso é? É bem autoexplicativo, né? Decisão baseada em intuição e atraso na reação. Galera, seguinte, se vocês não sabem, as grandes empresas, todas elas têm como tomada de decisão a partir de dados.
Ponto. Isso é básico do mundo hoje em dia de ciência de dados. CEOs, toda a cadeira executiva de CEO, COO, CIO, etc., eles tomam decisões baseadas em dados. Não é feeling, não. Pô, acho que no Nordeste, próximo semestre, vai vender bastante café. Vamos abrir um monte de pontos de venda lá. Não é assim. Não é olhando simplesmente alguns dashboards. Os caras vão ali nos dados cruzados, inclusive dados externos da companhia, para saber o comportamento da região, para saber clima, para saber uma porrada de coisa de outras empresas. Sim, existe marketplace de dados no mercado. E eles pegam tudo isso e juntam para mostrar. Rodrigo, como é que processa trilhões, quadrilhões de linhas? Pelo que você está me falando, é muito dado. Sim. Como que faz? Com plataformas específicas para isso. Exemplo prático antes de falar na plataforma. Prever ruptura de fornecedor antes que aconteça. Você tem lá o fornecedor que está fornecendo, por exemplo, para você café. O seu ramo depende de café. Você tem uma rede de cafeteria no Brasil, por exemplo. Ou no mundo. Dependendo do dado meteorológico, dependendo do dado geopolítico, talvez faça você entender, opa, vai aumentar, vai diminuir o preço do café, vou tomar uma decisão. Estou dando aqui um exemplo meio chucro, mas é assim que se faz. Isso aqui é muito utilizado por bancos em análise de antifraude. Muitos dados cruzados, geolocalização, uso do cartão de crédito em hora tal, por tal pessoa, é contra o padrão de uso desse usuário, bloqueia. É análise de dados também, porém em tempo real. Ferramentas, agora vamos lá. Databricks e Snowflake são plataformas de processamento de dados e análise de dados. Power BI, Logger, BigQuery, Forecast no Excel. Tudo isso daqui são ferramentas que você pode usar para coletar o dado, processar o dado e ver o dado, montar um dashboard com aquele dado. Rodrigo, muito trabalho. Depois que você constrói o pipeline e deixa ele todo pronto, a coisa acontece de maneira mais rápida. Então, isso daqui é o creme de la creme quando a gente fala de processamento de dados, inteligência artificial, machine learning, etc. Rodrigo, e onde que entra a AI? A AI entra para ver o dashboard, tomar uma decisão por você. A AI entra em formato de machine learning para classificar, por exemplo. Você dá ali 100 mil linhas e você quer que um modelo leia a linha e classifique. Essa linha aqui se trata de XPTO, essa linha aqui é outra classificação, assim por diante. IA para tomada de decisão. Você quer aprender? Você quer saber? Estude ciência de dados, Databricks, Snowflake, Power BI, etc, etc, etc. Isso daqui está misturado. Assim como você pode fazer algo menorzinho no Excel também. A partir de alguns dados você consegue montar dashboards grandes, dar isso em loop, muitas vezes para uma inteligência artificial e trabalhando aquilo, uma própria LLM. Você consegue construir isso. Entregar esse valor para o seu cliente seria maravilhoso. Então não precisa muitas vezes de um rio de dinheiro para pagar esses caras aqui que são muito caros. Você pode fazer algo um pouco mais barato em outras ferramentas. Nível de maturidade. Segundo estágio é sair do operacional e ir para o estratégico. Estratégico já está funcionando há muito tempo. Galera que trabalha com Databricks, Snowflake, está falando de inteligência artificial aí faz muito tempo. Então, o que para muita gente do operacional é famoso agora, para ele já é velho. Porém, o que a gente sabe que é famoso agora é a LLM que conversa com a gente, né? Porque a interface ficou famosa. Mas enfim, mensagem estratégica. IA não é só automação, é antecipação. Pense sempre o seguinte, 2 pilares. Análise de dados, estratégico, tomada de decisão e operacional, onde você não precisa de trilhões de linhas para poder operar. Você precisa muitas vezes de um guia, 2 guias, 5 PDFs de 300 páginas cada um, já dá para você botar alguém para trabalhar. E isso aqui não é análise de Big Data, isso aqui é pequena data, ok? Próximo. Então falamos aqui só para deixar claro. Recapitulando, automação via RPA, análise de dados e a para tomada de decisão e vamos para o terceiro pilar, agente de IA, RAG mais MCP. Galera, presta atenção. Quando a gente fala de agente, a gente tem que falar muitas vezes de RAG e MCP. Isso aqui é sofisticação de inteligência artificial. Eu vou te explicar do jeito que você vai entender fácil, tá bom? Fica comigo. RAG. O que é RAG que tanto falam? Que é o Retrieval Augmented Generator, se não me engano, é o Generation. O que acontece? Imagina só que você chega pro ChatGPT e pergunta para ele. Fala, ChatGPT, quantos cômodos tem na minha casa? Ele não vai saber. Como que ele vai saber? É algo que pertence a mim, é pertinente da minha vida. Não é um conhecimento generalista, é um conhecimento pertinente à minha vida. Então como que eu faço para colocar um agente trabalhando com informações de dentro da minha casa, com informações pertinentes ao meu mundinho? Eu forneço para ele documentos, base de conhecimento da minha vida para ele responder. Como assim, Rodrigo? Você vai conectar no banco de dados ChatGPT? Não, é simples assim. Eu vou entregar para ele a planta da minha casa, pronto, e vou perguntar. Eu vou dar a planta da minha casa lá no texto, tá? No texto que eu tô mandando pro ChatGPT tá a planta da minha casa. E embaixo eu vou perguntar, quantos cômodos tem na minha casa? Ele vai ver, tem 5 cômodos, 10 cômodos na sua casa. Simples assim. Isso é RAG.
É quando você entrega para a LLM um documento, conteúdo suficiente para ele poder responder a pergunta que você manda a ele. Pronto, simples assim. Isso é o tal do RAG que tanto fala. Tá, Rodrigo, mas como é que se faz? Cara, você vai fazer uma pergunta, você tem que saber que pergunta você vai fazer para pegar o documento certo? Sim, aí você vai ter que estruturar o conteúdo num banco de dados específico. Não é o MySQL, normalmente são bancos de dados vetorizados ou textuais, como um quadrante, que é vetorial, ou um Elasticsearch, que é um textual, mas você vai colocar lá o banco de dados. E aí você vai fazer uma pergunta, você pega essa pergunta, primeiro faça uma busca no seu banco de dados e vai trazer uma porrada de documento. Você pega aquele monte, claro, limite para não estourar a sua LLM. Se você souber que está ali num bloco, manda só aquele bloco, manda um bloco grande para a LLM e a pergunta abaixo. Isso tudo acontece de maneira invisível, não vê acontecendo. Certo? Isso é RAG, quando você entrega o conteúdo e depois a pergunta logo abaixo, de maneira simples. Beleza? E MCP? O que é o MCP? MCP é o seguinte, imagine que você entrega para o agente ferramentas para ele trabalhar. Então eu estou pedindo para você, em um ser humano que está aqui na mesma situação que mim, fala: Rodrigo, bata um martelo. Eu vou virar, educado, como a LLM é, eu vou virar e falar: olha, gostaria muito de poder te ajudar, mas eu não tenho aqui nenhum martelo para eu poder bater. Tá? E tem o segundo cenário, que é qual a pessoa me fornece um martelo aqui do meu lado. Vamos supor que essa capinha aqui seja um martelo. Rodrigo, bata o martelo. A LLM olha em volta, opa, eu vejo essa ferramenta aqui. Tá bom, agora eu consigo bater o martelo. Pronto. Quando você fornece para a IA uma ferramenta para ela poder trabalhar, isso é o que acontece por trás, que são os tools. A LLM ela é capaz de enxergar os tools. Então você vai mandar, ao invés de mandar um monte de documento, você vai mandar para ela, normalmente estruturados em JSON, que é um formato tecnológico, você manda ali todas as ferramentas que ele pode usar. Ele sabe, e ali as instruções de como ele usa. O que o ChatGPT vai fazer? Então imagine que vem uma pergunta. Consulte o banco de dados para saber quantas vendas foram feitas semana passada. O ChatGPT vai olhar aquelas ferramentas. Opa! Query SQL. Opa, eu tenho uma ferramenta de SQL. Ele vai ver ali o nome das tabelas, tudo. O ChatGPT vai pegar um JSON, vai montar, ao invés de te responder amigavelmente, ele vai montar um JSON e vai soltar aquele JSON. Pá. O seu sistema pode intervir falando: opa, não é uma resposta humanizada, é um JSON. Estou vendo um JSON aqui, não é nem IA, é só um if é JSON. Se for JSON, venha para cá, não responda o usuário ainda. E aí aquele JSON dá uma operação no seu algoritmo, conectando com o banco de dados, conectando com outras coisas. Então, e volta a resposta do seu banco de dados. E aí sim o ChatGPT enxerga aquilo e ele pode te responder: olha, tantas vendas foram realizadas. Um pouco complexo, um pouco mais complexo. Mas uma vez que você constrói isso, isso vira dinâmico e você pode utilizar isso em larga escala. É possível fazer isso? É fácil? Com inteligência artificial codando hoje em dia pra gente, até que é meio fácil, mas tem muito serviço que já está pronto para fazer isso. Então, MCP é isso. RAG, você entrega a documentação e pergunta. MCP, você entrega as ferramentas e pergunta. Ele usa as ferramentas. Então vamos lá. O que é? Já expliquei, né? IA que consulta dados internos e interage com sistemas. É exatamente o que eu falei. Dados internos, RAG, interagir com sistemas, MCP. Ah, detalhe, galera. MCP é um protocolo, tá? É o Model Context Protocol, se eu não me engano, inventado pela Anthropic, salvo engano. E existe um padrão de estruturação do JSON para que seja de fato um MCP. Dá para você fazer isso com outros formatos? Não. Vai ser um conceito MCP, mas com outros formatos. É bom usar o formato MCP porque já foi testado. É o jeito que a LLM gosta de, ela espera utilizar já. Então é melhor usar o formato específico. Tá bom? Qual o problema que resolve? Informação descentralizada e demora para responder. Veja, informação descentralizada. Que exemplo que a gente está dando aqui? Pergunta: qual é o status do pedido? E o agente consultar o RP e responder. Isso aqui é MCP. Parece RAG, né? Porque ele precisa de uma informação, ele vai trazer informação para poder responder. Parece o RAG. Só que o agente, ele é ativo em buscar aquilo que ele precisa, de acordo com as ferramentas que você pré-disponibiliza para ele. Ferramenta e conceito. RAG, MCP, API, integração com RP. RAG eu já expliquei, MCP eu já expliquei, API eu já expliquei anteriormente, integração com RP. O que é RP? Gestão, o software de gestão empresarial. Ponto. SAP, por exemplo, um TOTS da vida, um Lynx, que o TOTS comprou, se não me engano. Isso tudo são RPs. Então você conecta com o seu RP para poder fazer isso. Nível de maturidade. Aqui é automação inteligente com contexto. Aqui o negócio começa a ficar legal. Mensagem estratégica. Funcionário digital 24 horas por dia. Você já imaginou? Um agente que ele pode ir conectar a sua base de documentação e também tem MCP? Aí é ferrado, né? IA para análise de documento. Isso aqui é exatamente o que eu falei sobre o RAG, mas aqui vamos mostrar um pouco mais de poder disso. Porque, cara, é muito poderoso. IA que lê, interpreta e estrutura documento automaticamente. Ela lê documentos, ela interpreta os documentos, ela estrutura documentos automaticamente baseada no que ela já tá vendo. Isso é totalmente possível. Que problema que resolve? Imagina um volume alto de contratos, propostas e PDF. E você precisa fazer consultas em cima dessa base gigante. Né? Imagina que, caiu a casa aqui na minha indústria, porque a gente tá com um problema elétrico
que acabou dando um problema de compatibilidade numa máquina específica. Eu preciso encontrar o documento dessa máquina, eu preciso encontrar a planta desse lugar, eu preciso saber o que está acontecendo, mapear até voltar com essa máquina de volta, a produção está parada. Cara, pergunta para a IA. Se ela estiver vendo toda a planta da sua empresa, os manuais da sua máquina, isso tudo ela vai te responder rapidamente. Rodrigo, parece uma loucura, vai dar muito trabalho implementar um negócio desse. Nananina, não. É fácil se você falar com o consultor, correto? Merchanzinho. Vamos lá. Exemplo prático. Subir 30 contratos e receber comparação automática. Olha um exemplo de aplicação. Ferramentas. Modelos LLM, que conseguem conectar. OCR inteligente. OCR, galera, é uma tecnologia para ler imagem. Então imagina que você tem vários cupons. Cupom. Exemplo, sistema de reembolso para RH. Deve ter, eu nunca pesquisei, mas com certeza tem. Você tira uma foto do seu cupom e sobe no sistema. O sistema lê a imagem, extrai os textos daquela imagem. Quem tem iPhone aí sabe, você tira uma foto, você vai ali, segura em cima do texto, ele já pega o texto exatamente onde está. Isso é um sistema de OCR. Ele extrai o texto da imagem. Extraiu o texto, bateu, verificou a informação, aprova ou não o reembolso para o funcionário. É um exemplo de OCR. Plataforma de Document AI, que é um RAG, uma plataforma onde você coloca documentos lá e a IA automaticamente já está vendo todo o documento que você coloca lá. Colocou? Roda um pipeline de tratamento daqueles dados, coloca já no banco de dados prontinho para a IA consultar. Integrada com o seu SharePoint da empresa, por exemplo. Nível de maturidade, eficiência cognitiva. Aqui você está dando contexto do agente da sua empresa, coisa que não é generalista, coisa que não está na internet. Mensagem estratégica. A IA lê mais rápido que qualquer equipe, mas muito mais rápido. Então, não pense que, não, eu conheço a empresa com uma palma na minha mão. Se você tem esse funcionário, é um perigo. O cara morrer, a sua empresa está lascada. Então, tire e coloque sob o poder do que é mais eficiente no mercado hoje. E a documentação tem que ter IA olhando. Por último, orquestração inteligente de processos. Antes de falar dele, eu gostaria de recapitular os 4 que a gente viu. Estamos falando desde o começo, automação inteligente, RPA, robozinho fazendo às vezes o que um ser humano fazia no computador. IA para tomada de decisão. Aqui é o creme de la creme, o que tem de mais caro, mas o que tem que serve a cadeia executiva. Executivo não opera, executivo toma decisão meio domada. É aqui que você vai servir a cadeia executiva. IA para análise de dados e tomada de decisão. Terceiro, agente de IA, RAG mais MCP. Aqui você vai dar vida contextual aos seus agentes, agentes ativos que vão operar, que vão fazer coisas. Assim como ele consulta um banco de dados, ele também pode dar insert, update no seu banco de dados, ele também pode operar na sua empresa, inclusive usando APIs dinâmicas via MCP. IA para análise de documentos, IA com contexto, IA intelectual, IA que sabe de todas as diretrizes da sua empresa para poder trabalhar e operar. E 5, que é, eu diria, talvez a mais importante, orquestração inteligente de processos. É onde você pega tudo isso que eu falei e você orquestra, controla. Presta atenção. Integração de automação, decisão e agentes dentro do fluxo estruturado. Tudo isso que eu falei dentro de um fluxo estruturado, de maneira que um executivo possa olhar e entender tudo o que está acontecendo, visualizar o que está acontecendo. Qual o problema que resolve? Soluções isoladas que não geram ganho real. Soluções isoladas que não geram ganho real. Você fazer uma coisinha, às vezes você não tem um ganho, você precisa conectar uma coisa com a outra. Só um agente com RAG tem um valor? Tem um valor, mas se você tiver um agente e olha a documentação da sua empresa e a partir daí toma medidas, manda e-mails, conecta no seu banco de dados para complementar alguma coisa, chama APIs dinamicamente, toma decisão, isso muda o jogo todo. É aí que você começa a ter um valor mais estruturado. Exemplo prático. Imagina que uma requisição foi mal escrita. Uma requisição de compra, por exemplo, foi mal escrita. A IA estrutura, ela não deixa a requisição de compra lá do solicitante que precisa de 50 iPhones. Ele não deixa chegar 50 iPhones lá para a galera de compras. A IA vai questionar isso, vai perguntar: por que você precisa de um iPhone? Tem certeza que é um iPhone? Você está comprando um iPhone por causa da câmera? Por causa do processador? E às vezes descobre que o usuário, na verdade, ele não precisava de um iPhone. Na verdade, a melhor opção para ele é um Xiaomi. Muitas vezes mais barato, vai economizar e vai entregar um valor melhor para aquela necessidade do solicitante. Entende? A IA estrutura, valida, aprova, integra o RP gerando um pedido de compra, publicando uma solicitação de cotação no mercado, administrando as respostas da cotação e podendo, por fim, efetivar uma compra muito bem sucedida. Ferramentas e conceitos. Workflow Engines. O que é isso? Sabe, vocês já viram aquele monte de caixinha que tem, que você arrasta? Ah, olha, começou com chat, aí chamou um agente, o agente consultou uma agenda telefônica, uma agenda do Google, e depois ele tomou tal decisão e você vê aquela caixinha de fluxo. Isso é um Workflow Engine. Isso é a maneira mais sofisticada que tem de você desenhar processo, porque é low code. Low code é quando precisa de pouco código. No code, nenhum código. Muitas dessas plataformas são low code, quase no code. Então é fácil, rápido de você colocar. Agora, atenção, Human in the Loop é muito importante no momento que você está implementando
implementando inteligência artificial, colocar ser humano ali para olhar tarefas pendentes, para ver o que a IA fez. Ele vê uma tarefa pendente para ele de validação de uma tarefa da IA. Opa, a IA fez certo aqui. Aprovar. E por trás, você precisa capturar o sucesso, se a IA está fazendo bem feito ou não, quantos por cento ou não, porque aí você desmama. É assim que escala a inteligência artificial. IA acertou 90%? Desmama, deixa um passo a menos do human in the loop, né? Um homem no loop, um homem, uma pessoa no loop. Então, você precisa se atentar a isso. Governança, galera, uma coisa que eu vejo bastante gente fazendo que é errado, você coloca, por exemplo, um agente de inteligência artificial, o contexto dele dentro do processo, não faça isso. Você precisa colocar o agente fora, dá um jeito de colocar fora. Por quê? Porque um agente é como se fosse um ser humano. Você não coloca um ser humano imerso a um processo, você treina um ser humano e você coloca ele para fazer um processo, 2 processos. 3 processos, 4 processos, 5 processos, 10 processos. Pô, preciso atualizar esse meu agente. Você não vai entrar de processo em processo. Você atualiza o agente do lado de fora e já reflete no processo. Isso é muito importante em relação à governança. Outra coisa também que é muito importante, cuide dos acessos, porque não é todo mundo que pode olhar todos os agentes, não é todo mundo que pode olhar os documentos que os agentes estão vendo. Você precisa cuidar disso tudo. Estamos falando aqui de implementação de inteligência artificial em corporação. Você precisa de um sistema de um RBAC, controle de acesso baseado em função desse funcionário. Não é qualquer um que pode olhar qualquer coisa. O CEO, possivelmente, vai poder ver tudo. O estagiário não pode ver a documentação que o CEO vai ver. O estagiário não pode ver os fluxos que o CEO vê. O estagiário não pode ver os documentos que o CEO vê. Então, você precisa prever isso no momento que você está falando de implementação de inteligência artificial em uma empresa. E aqui, Nácar. Nácar, o que é Nácar? Nácar é uma plataforma específica que eu desenvolvi. Eu vou mostrar rapidamente na tela do que se trata. Então, estamos aqui no dashboard inicial do Nácar. O que eu quero mostrar para vocês? Como que normalmente uma plataforma tem que ser modelada para poder servir ao seu cliente com inteligência artificial, ok? Aqui você pode ter uma base de conhecimento, certo? Vou dar acesso. Estou dando acesso à pasta raiz para editar, excluir, visualizar. Pronto, a partir desse momento, a pessoa agora consegue criar pastas. Pasta teste eu criei. Agora eu vou criar outra pasta aqui chamada finanças, por exemplo, e outra pasta chamada administrativo. Cada pessoa pode ver uma pasta específica. Fui eu que criei as pastas, portanto eu posso vir aqui e gerencio permissão. Quero que o departamento de administração veja, quero que o departamento de finanças não veja da administração, só veja de finanças. Você precisa desse nível de governança na hora que você for servir ao seu cliente, ok? E aqui você pode fazer o upload de arquivo. Então fez o upload de arquivo, você vai poder, você está alimentando o conhecimento da sua plataforma. E aqui você consegue criar agentes. Os agentes eles têm que ser configuráveis e compartilháveis. Se você quer governança, você precisa ter um controle de compartilhamento de agente. É só para você usar ou é para todo mundo usar? Você precisa. Por quê? Porque esses agentes muitas vezes eles vão enxergar documentos sensíveis da sua empresa. Você não pode liberar ele para todo mundo, ok? Exemplo aqui, vou liberar só para o setor administrativo, por exemplo. Vou tornar esse agente especialista em documento. O que é isso? Eu estou ligando o RAG dele. Agora ele vai ficar especialista nessas duas pastas, por exemplo, teste e administrativo. Por quê? Porque ele não é de finanças, ele é só administrativo. Você coloca um system prompt aqui para ele, né, que é a orientação de que ele vai trabalhar, escolhe o melhor modelo. Se a empresa tem uma necessidade de trabalhar com Gemini, com Anthropic, etc., você pode colocar aqui. Então, você cria o agente fora do fluxo de trabalho. Tá, Rodrigo, como é que você coloca eles para trabalhar agora? Simples, você vem em torre de processo, gerenciar processo, e aqui você dá um editar. Essa plataforma aqui funciona que as pessoas conhecem, bem famoso como parecido com o N8N. Aqui você coloca o disparador que você quiser, ações que você quiser e etc. Rodrigo, mas é muito limitado. Se, por exemplo, a sua empresa quer um conector para ligar com Slack, é possível? É possível. Não tem aqui criado. Você vem no customizado, criar conector, explica aqui para a inteligência artificial como que você quer que esse conector trabalhe. Se for um conector público, talvez ela conheça a maneira, né, o contrato, mas se não for, você vai ter que colocar aqui o contrato, mas é só colocar e ele cria o conector para você. Rodrigo, e o tal do MCP? Tem na plataforma? Claro que tem. Ferramentas aqui, ferramenta do agente. O que significa isso? São ferramentas que você conecta com o agente, certo? Você vai... Lembra o martelo que eu falei? É isso aqui, ó. Você chama o agente, automaticamente ele sabe, opa, posso ler documentos com IA. Olha, agora eu posso consultar evento do Google Calendário. Agora eu posso converter texto para base 64. E agora eu posso, se eu estou convertendo texto para base 64, quer dizer que eu estou convertendo texto para arquivo, então eu posso salvar documentos agora? Sim, você vai dando capacidades, novas skills para o seu agente. Isso é muito importante. Então, você tem que ter uma plataforma que sirva tudo isso. Rodrigo, mas e se não resolver o meu problema? Aí você resolve com Python. Você coloca aqui dentro o Python que você quiser e acabou. Também dá para você fazer. É muito importante o agente estar fora. Rodrigo, e é isso aí? Que tipo de valor mais uma plataforma tem que ter? Dashboards.
Dashboard. Painel de acompanhamento, onde veja tudo o que está acontecendo, relatórios de monitoramento, análise de performance, você tem que ter isso numa plataforma, você tem que entregar governança, você tem que entregar escalabilidade para os seus clientes, coisa grande para atender grandes corporações. Ok? Outra coisa, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de consumo, variação de consumo, então você também tem que entregar um dashboard analítico de consumo, onde que ele está gastando os tokens dele, log detalhado de onde que ele gastou cada chamada, quanto que ele gastou em cada chamada. Para o ambiente corporativo você precisa disso. Pois bem, o Naka que eu mostrei para vocês é para exemplificar como deve ser robusto, o quão robusto uma plataforma deve ser para atender o ambiente corporativo real, grande. Nível de maturidade, aqui é transformação estrutural. Mensagem, empresas não precisam só de inteligência artificial, precisam de processos inteligente. Processo inteligente é aquele que mostra o ROI, mostra o retorno, mostra o saving. Então vocês precisam disso. Espero que eu tenha ajudado muito você. Ficou com qualquer dúvida, comentário, coloca aí embaixo. Eu vou sempre renovando, fazendo mais vídeos para poder ajudar vocês. Estou de volta.